Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta muito interessante que me fizeram no meu Instagram na semana passada. Exatamente. Eu estava preparando uma aula sobre criação e aplicação de programas de educação emocional e fiz uma publicação dizendo para que quem tivesse alguma dúvida, quisesse me fazer alguma pergunta, fosse que deixasse essa pergunta na publicação e recebi muitas perguntas interessantes. Na semana passada, depois dessa aula, eu fiz uma live curtinha no meu Instagram, onde eu falei um pouco sobre educação emocional 2.0, ou seja, aqueles valores que nós devemos ver com relação à aplicação dos programas de educação emocional. E hoje eu quero responder uma pergunta que uma professora me fez. Tá certo? Então, eu vou dizer para vocês qual é essa pergunta e depois eu vou estar conversando um pouco sobre isso. Vai ser uma live curta, mas com umas dicas bacanas. Vamos lá. Vou deixar depois gravadas, vai ficar gravada tanto aqui no meu Instagram, como também estará gravado para o YouTube. Então, vamos lá. A pergunta veio da Rosilene Ricartes, que é uma seguidora que já faz bastante tempo que está comigo, já fez o curso de contra-expressão, e a pergunta dela é muito pertinente, muito interessante. É assim: dou aula de arte para um grupo de 5 e de primeiro ano. Eles têm dificuldades em seguir regras, se dispersam muito e brigam por qualquer coisa. Como ser assertiva, firme e gentil sem ser autoritária? Então, as dicas que eu vou deixar aqui hoje registrada podem servir para qualquer idade, tá certo? E vamos lá. A minha primeira dica é: seja um adulto de referência. Você tem que ser, para essas crianças, o adulto de referência. E para isso você vai ter que ser uma autoridade para eles, ok? Essa ideia de que, não, eu não quero ser autoritária. Uma coisa é ser autoritária, outra coisa é ser uma autoridade. Tá certo? Nós temos que ser adultos de referência. As crianças necessitam de limites, necessitam de ajuda e elas podem até reclamar porque você coloca limites, mas no interior delas isso produz segurança. As crianças necessitam sentir-se seguras. E como elas se sentem seguras? Sabendo que esse adulto é um adulto responsável. Então, a primeira coisa é você mostrar segurança. E o que é mostrar segurança? Ok? Então, a minha primeira dica é: temos que ser adultos de referência. E para ser adultos de referência, agora eu vou dar várias dicas. A primeira delas é mostrar segurança. E mostrar segurança não é ter sempre resposta para tudo e ter sempre razão. Não é isso. Ter segurança é a criança saber que, ainda que você não tenha as respostas, você estará acompanhando-las para encontrar essas respostas, que você ajudará no seu desenvolvimento e você será sensível com ela, e você será respeituoso e você será sincero. Ou seja, fez uma pergunta e você não sabe? Não fique enrolando, não fique criando respostas aleatórias para que a criança não veja, não perceba que você não sabe a resposta. Simplesmente diga: olha, eu não sei essa resposta, eu desconheço esse assunto. O que parece se você busca informação e depois a gente conversa sobre isso? Ou o que você acha se nós transformamos isso num tema para discutir em classe e todos buscamos informação sobre isso? Ok? Então, não é necessário ter respostas para tudo. E que você não tenha respostas e que você seja sincero é muito importante para a criança. Inclusive para quando você trabalhar com adultos. Por exemplo, sempre que eu vou dar que eu vou dar uma aula, seja para adultos, para adolescentes ou para crianças, eu sempre digo: não é necessário que vocês estejam de acordo com tudo que eu vou ensinar, ok? E se vocês não estiverem de acordo, sintam-se à vontade para discordar, ok? Saber que eles podem discordar e que isso não fará com que você perca os cabales
é muito importante. Ou seja, que você não perca o controle é muito importante. Por quê? Porque eles não vão ter o controle, ok? Sobre as suas reações. Isso para eles também é importante, ok? Então, primeira dica, mostrar segurança, ok? Veja os seus alunos. O que é ver os alunos? Ver os alunos é olhar a cada um deles como um ser humano, ok? Não seja reativo, observe as necessidades dele. Eles necessitam saber que esse adulto que está ali olha para eles, reconhece e os vê não simplesmente como uma pessoa, um aluno mais na situação, mas reconhece eles como alguém único, ok? Então, olhar, conhecer pelo nome, reconhecer coisas que eles gostam, nomear essas coisas, ou seja, ver o aluno como um ser humano único, reconhecer esse ser humano, as suas capacidades, e não vê-lo como alguém mais, como uma pessoa a mais, é importante, ok? Veja esse aluno, olhe nos olhos, converse com eles, ok? Então, estamos falando aqui de como ser um adulto de referência na vida dos seus alunos, ok? Então, terceiro, crie com eles, olha só, isso é muito importante, ok? Agora vamos a criar um ambiente seguro. E para isso, seria interessante quando nós começamos a fazer atividades com crianças, com adolescentes, inclusive com adultos, e vamos ter vários encontros, é muito interessante criar um contrato de convivência com eles. É o que no Brasil acho que chamam de combinados, tá certo? Esse contrato de convivência é muito importante. E o que deve ter nesse contrato? Pois deve ter coisas que as partes devem e não devem fazer. Coisas que eles consideram importantes. Por exemplo, o professor não deve gritar com o aluno. Ok? Nós não queremos que você, professor, grite conosco. Tá certo, tá ótimo. Então, como professora, eu espero que quando eu fale, vocês me escutem e não façam. E eu não tenha que gritar para chamar a atenção, ok? Quando o aluno conte alguma coisa que é íntima, que não é nada que tenha a ver com a sua segurança, que fique entre ele, o professor e também os colegas, ou seja, que não saiam por aí contando as coisas que acontecem normais na sala de aula, tá certo? Que não tenham que ver com segurança. Coisas assim, que os alunos se tratem com respeito entre eles, e vamos colocar aqui regras de convivência ou combinados, tá certo? E é importante que essas regras estejam à vista, tá certo? Porque no dia a dia elas acabam sendo esquecidas, tá? Inclusive, quando eu faço o contrato de convivência, eu até coloco por escrito e a gente faz como que assina, né? Cada um assina esse contrato. Eu como professor, os alunos, como se fosse algo entre nós, né? E depois nós colocamos de forma clara, explícita na parede, ok? Para que esteja à vista, para que possa ser lembrado quando alguém romper alguma das regras, ok? Criar atividades criativas, ou seja, você quer ser um professor que os alunos te escutem? Pois gaste tempo criando atividades que sejam motivadoras para eles. Porque se você não cria atividades motivadoras, significa que eles não te importam. Se a única coisa que você faz é ir lá e ler as atividades e preparar de qualquer forma, realmente esses alunos te importam? Então, vamos criar atividades motivadoras, tá certo? E esses alunos vão querer fazer parte dessas atividades, tá certo? E então, quando você colocar as regras para que sejam cumpridas, eles vão te escutar, porque eles vão querer participar das tuas aulas, ok? Então, e voltando para o contrato, relembrar o contrato, ok? De vez em quando nós temos que relembrar, tá certo? Olha, vocês lembram dos nossos combinados?
Ó, aqui está na parede, são esse. Não esqueçam, hein? Porque isso aqui é importante para que a gente mantenha a ordem na sala, ok? Seja firme, ok? E não estou falando daquele autoritarismo aqui, quem manda sou eu porque eu sou a professora. Não, seja firme. Por exemplo, quando eu estou fazendo alguma atividade ou dando alguma atividade e eu estou tentando falar e eles não me escutam, eu corto e falo assim, paramos já. A regra aqui é que quando eu falo, vocês me escutam, porque quando vocês falam, eu escuto. Veja que existe uma reciprocidade. Ou seja, eu não estou obrigando os alunos a me escutarem simplesmente porque eu sou professora. Eu estou dizendo, eu falo, vocês me escutam, porque quando vocês falam, eu escuto. Vocês terão um momento de vocês de se expressar, de falar, inclusive de conversar com vocês. Eu vou dar esse tempo para que vocês possam passar tempo junto e conversar, mas nesse momento nós estamos na sala de aula e eu estou falando, vocês devem escutar, ok? Vamos manter a ordem. E ser firme nesse momento não significa ser autoritária. Eles se sentem seguros com esse tipo de atitude. Uma atitude respeitosa e com firmeza, ok? Então, faça aqui uma dica prática. Faça atividades em que eles se coloquem no papel do professor. Por exemplo, proponha atividades onde eles tenham que vir, dar uma pequena aula sobre um assunto, onde algum deles venha a apresentar um tema, ok? Porque quando eles estão experimentando, estão lá do outro lado, falando, e que alguém esteja escutando, eles vão se colocar realmente na prática no papel do professor, ok? Então faça isso como uma atividade onde cada um tenha que explicar e eles tenham que também manter o controle da sala de aula, ok? E você é o observador. Você como professor só vai intervir se for necessário. Eles têm que aprender a ser assertivos, a ser respeitosos com seus companheiros, como quem está levando a atividade, e os outros que estão escutando também têm que aprender a ser respeitosos com esse companheiro que está fazendo o papel do professor. E depois façam uma roda de conversa e conversem como se sentiram estando no papel do professor, estando ali na frente, como se sentiram aqueles que estavam falando, que estavam no papel do professor e também aqueles que estavam escutando, ok? Aqui é uma atividade de educação emocional muito interessante. Trabalhamos empatia e assertividade, além de gestão emocional e consciência emocional, ok? Então, uma atividade que eu recomendo que vocês façam, ok? Então, o que nós vimos aqui? Eu deixei várias dicas para vocês respondendo essa pergunta da Rosilene Ricardes. Olha aqui, a Fernanda Ribeiro está dizendo, muito bacana essa ideia de atividade. Exatamente. Então, agora eu vou fazer um resumo do que eu trabalhei aqui hoje. A pergunta da Rosilene foi: dou aula de arte para um grupo de crianças, eles têm dificuldades em seguir regras, se dispersam muito e brigam por qualquer coisa, como ser assertiva, firme e gentil, sem ser autoritária. Basicamente, o que engloba tudo é você ser um adulto de confiança deles, um adulto de referência. E como adulto de referência, você tem que fazer diversas coisas. Primeiro, ser seguro, ou seja, mostrar segurança, que você está ali e você se sente seguro de estar ali, ok? Primeiro, crie com eles um contrato de convivência, combinados, que devem estar em lugares visíveis. Você deve depois colocar esses combinados no lugar visível. E, de vez em quando, voltar a recordar isso, ok? Crie atividades criativas. Se você está com um grupo de alunos, eles devem saber que realmente você está com eles, você se preocupa. E quem se preocupa, cria atividades
criativas. Conheça o seu grupo, ou seja, olhe essa criança no olho, conheça as necessidades dela, que ela não se sinta uma mais na multidão, que para você ela seja alguém especial. Isso é muito importante, ok? Relembrar as regras, sempre relembrando as regras, os combinados, ok? Seja firme, não tenha medo de ser firme. Se você tem que colocar um aluno no lugar com firmeza, ou seja, colocar no lugar, ou seja, chamar a atenção com firmeza, não tenha medo disso. Se você é o seu adulto de confiança, ele vai aceitar, ok? Faça atividades para que esse grupo, essas crianças, elas se coloquem no papel do professor, ok? Proponha atividades em que eles venham a dar uma aula sobre pequenos assuntos, ok? E depois fazer uma roda de conversa para dizer como eles se sentem. Sempre fazer rodas de conversa para expor as emoções do grupo, os sentimentos, para que eles sejam ouvidos e ouçam os outros. É muito importante para gerar um ambiente de segurança, um ambiente que eu chamo de ambiente estanque, ok? Um ambiente estanque é aquele onde as regras estão claras, onde as crianças são escutadas, e aquele ambiente é um ambiente onde não se vazam, não se faz fofoca do que se conte ali, ok? Então, essa é a dica de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. E quem tiver pergunta, que envie perguntas para mim, que eu estarei... tenho muita vontade de responder muitas perguntas de vocês, ok? Mas antes de terminar, aqui tenho algumas observações aqui que vocês estão me fazendo, o que a Fernanda disse. Verdade. Incrível fazer com que a criança ou a pessoa é importante, faz com que comece a colaborar. Exatamente. A troca através da roda de conversa é simplesmente show. Muito boa oportunidade de todos se expressar. Exatamente. E agora eu vou deixar para vocês uma dica aqui, ok? Vou deixar para vocês uma dica que está aqui, olha só, no livro Conto Expressão, no meu livro que eu publiquei com as minhas alunas. Olha só que lindo. Nesse livro Conto Expressão, o poder terapêutico do conto possui 30 contos e 60 oficinas que utilizam como base a minha metodologia, que é a Conto Expressão. E aqui tem uma oficina maravilhosa criada, olha só, vou mostrar aqui para vocês, uma oficina que trata sobre o respeito. Essa oficina foi criada por Cristiane Gavazza, ok? E a oficina se chama, olha aqui, Reavendo Valores Desaparecidos. O valor do respeito, principalmente. Ninguém sabe, o conto se chama assim, gente, é um conto maravilhoso que a Cristiane criou, super criativo, super divertido, as crianças vão adorar. Se chama assim, ó, ninguém sabe, ninguém viu, mas o respeito sumiu. E, além desse conto que está aqui, a Cristiane criou 2 oficinas para trabalhar o respeito e os valores que desapareceram, ok? Deixo para vocês essa dica no link aqui do Instagram. Vocês encontrarão no link do Instagram e para quem está no YouTube, no link abaixo, na descrição, vocês encontrarão o link de compra desse livro, tá certo? Que vale a pena ter, ok? Quem chegou mais tarde, não se preocupe, vai ficar gravado, vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Aqui no Brasil tem? Aí no Brasil tem, olha só. No meu link da bio está o link desse para comprar esse livro, tá certo? Livro Conto Expressão, o poder terapêutico dos contos. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e na semana que vem tem mais respostas às perguntas que vocês fazem, tá certo? Um grande abraço.